fundos imobiliários que podem ser interessantes para você que está pensando em se aposentar. É isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. São fundos imobiliários que unem um preço interessante, uma diversificação interna e também bons dividendos. E não apenas eu vou te mostrar quais são esses 4 fundos imobiliários que eu separei para o vídeo de hoje, mas eu também vou te explicar como que eu encontrei esses fundos, que é claro, é muito mais importante do que qualquer lista de ativos. Isso porque, caso você queira realmente investir para o longo prazo e de forma sustentável, você precisa saber o que você está fazendo. Não adianta simplesmente copiar os outros e achar que você vai ter sucesso no longo prazo, porque eu garanto que você não vai. Então, me acompanha aqui para mais uma aula sobre fundos imobiliários nesse vídeo aqui. Vamos lá! Bom, só para alinhar aqui, primeiro de tudo, quando eu digo que esses fundos imobiliários que eu vou te mostrar podem ser bons para sua carteira previdenciária, eu não estou me referindo nem que você deve investir todo o seu dinheiro apenas nesses fundos imobiliários e nem que o seu dinheiro precisa ser investido neles para sempre. Até porque eu, inclusive, rebalanceio a minha carteira de fundos imobiliários anualmente. Por quê? Porque a gente aqui no Clube do Valor, nós não somos adeptos ao racional do buy and hold, por exemplo. O Ramiro, recentemente, gravou um vídeo falando exatamente sobre esse assunto, porque que a gente aqui não segue o buy and hold. Mas o que eu quero dizer aqui nesse vídeo de verdade é o seguinte: os fundos imobiliários são uma excelente classe de ativos para sua aposentadoria. Eles são a forma mais rentável de investir no mercado imobiliário aqui no Brasil, como está aparecendo nesse gráfico bem bonito aqui na tela agora, que a gente consegue ver, por exemplo, na linha amarela, que é o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários aqui no Brasil, a média do mercado dos fundos imobiliários, que ele conseguiu superar historicamente todos os indicadores que a gente está na... Meu Deus! Ele conseguiu superar todos os outros indicadores que estão aparecendo nesse gráfico. E além disso, nessa tabela que está aparecendo aqui, a gente consegue perceber que a presença de fundos imobiliários em uma carteira de investimentos de renda variável traz um risco menor, deixa ela menos instável, ela variando menos ao longo do tempo. Ou seja, investir em ações e fundos imobiliários tem uma volatilidade menor, tem um risco menor do que investir apenas em ações. Bom, e o que eu estou falando aqui? Por que eu estou dando toda essa explicação? Por que o título do vídeo foi esse que você leu? Porque esse título, ele é mais para te chamar um pouco a atenção. O foco aqui do vídeo é como você pode seguir um passo a passo claro, uma estratégia simples que você realmente pode seguir, realmente pode colocar em prática e assim ter sucesso investindo em fundos imobiliários. Tá, mas e como é que você pode investir em fundos imobiliários para aposentadoria, por exemplo? Bom, primeiro eu vou te dizer o que você não pode fazer. E a coisa mais importante que você deve evitar fazer é deixar que as suas emoções guiem as suas decisões na hora de investir. Então esquece medo, ganância, enquadramento, disponibilidade, ancoragem, todos esses vieses, esses pensamentos intrusivos que entram na sua hora de investir, de tomar uma decisão de comprar, de vender ou de manter um ativo, eles não podem atrapalhar o seu futuro, eles não podem atrapalhar a sua jornada. E é justamente por isso, trazendo para termos mais práticos, você ficar se baseando em critérios muito qualitativos, qualidade do imóvel, visitar o imóvel para ver como é que tá, projetar a vacância anos à frente, tentar projetar crescimento do bairro, da rua, da cidade que o imóvel se encontra. Tudo isso são critérios qualitativos que com certeza vão te atrapalhar na sua hora de tomar uma decisão. E é justamente por isso que aqui no Clube do Valor a gente sempre prega a ideia de seguir uma estratégia clara, um passo a passo claro, quantitativo, justamente para você não errar, para você não deixar as emoções entrarem no caminho da sua jornada enquanto investidor. Então vamos lá, eu vou te explicar aqui o racional da estratégia que eu usei para selecionar esses 4 fundos imobiliários que eu vou te mostrar aqui no vídeo. O nome dessa estratégia é estratégia BBB. Essa estratégia, ela busca fundos que sejam bons pagadores de dividendos, que sejam bonitos de olhar, que tenham uma certa diversificação interna e que estejam com uma boa relação de preço, que estejam baratos, descontados. Isso é uma estratégia também muito baseada nos preceitos do investimento em valor profundo, que é o que a gente gosta bastante aqui no Clube do Valor. E para escolher esses fundos, eu apliquei um filtro de liquidez, tirei os fundos que não são tão negociados assim, que são negociados menos do que R$200 mil por dia, porque existe uma coisa chamada risco de liquidez que pode te fazer perder dinheiro por bobagem. Eu tirei também os fundos que têm menos de 3 imóveis e menos de 3 inquilinos, então ele tem que estar alugado para pelo menos 3 empresas diferentes, ter pelo menos 3 ativos diferentes,
em carteira. Eu tirei os fundos que são de desenvolvimento e incorporação, que são fundos que têm um risco um pouco maior, são imóveis que ainda estão em fase de construção, não estão alugados de fato, não está operacional, a operação não está andando no momento. E eu também tirei os fundos que têm menos de 1 ano de idade, porque dificulta um pouco da gente analisar alguns fatores bastante importantes. E com todos esses filtros aplicados que eu acabei de te explicar, a gente chega numa lista, por exemplo, dos 10 ativos mais bem ranqueados por essa estratégia. De novo, é um passo a passo simples, não tem que ficar lendo relatório, não tem que visitar imóvel, não tem que projetar crescimento, não tem que fazer valor, a gente tem que fazer nada. É só um passo a passo simples que usa os dados que estão disponíveis. E é esse passo a passo que conseguiu chegar nesse resultado aqui que está aparecendo na tela. Esse gráfico mostra claramente como essa estratégia que eu acabei de te mostrar, a estratégia BBB, trouxe um bom resultado historicamente, mesmo sendo super simples. E você leu o título desse vídeo, você sabe que aqui eu estou falando de uma carteira previdenciária, uma carteira para aposentadoria. O que eu estou te trazendo aqui não é um problema, não estou te falando para ler relatórios, para analisar no mínimo detalhe os azulejos que tem dentro do imóvel. O que eu estou te mostrando aqui é um passo a passo simples, claro, e que trouxe resultado. Como a gente consegue ver nesse gráfico também, a gente tem uma outra estratégia aqui no Clube do Valor, que é a estratégia S-Rank, talvez você conheça, talvez não, que é uma estratégia que conseguiu superar a estratégia BBB. Aí ela tem alguns filtros um pouco diferentes, ela não faz essa distinção por diversificação interna, mas se você quiser entender um pouco melhor dessa estratégia que vence tanto a estratégia BBB como a média do mercado, vai ter um link aqui na descrição do vídeo, ali no comentário fixado, para você aprender um pouquinho mais. Tem uma aula ali que eu gravei que está muito legal. Mas vamos continuar aqui o vídeo, vamos chegar aqui finalmente aos fundos imobiliários que eu falei que eu ia te mostrar. Então vamos lá. O primeiro fundo imobiliário é um fundo de fundos, é o fundo de código MGFF11, o Mogno Fundo de Fundos. Um fundo de fundos, ele investe em outros fundos imobiliários. Então a gente consegue ver nessa tabela aqui os vários fundos imobiliários que esse fundo investe. O maior fundo imobiliário da carteira ocupa apenas 10%. Ele é um fundo realmente muito diversificado, a gente consegue ver isso. Além disso, esses fundos que ele investe estão alocados em diversos segmentos da indústria diferentes. Esse fundo aqui, ele investe, por exemplo, 30% em lajes corporativas, 4% em outros fundos de fundos, 10% em logística, 22% em recebíveis e por aí vai. É uma carteira realmente diversificada. E essa diversificação tem trazido para os cotistas dele nos últimos 12 meses um dividend yield na casa dos 0,71% ao mês. Essa foi a mediana do dividend yield mensal. Além disso, o fundo ele hoje está com uma relação de preço por valor patrimonial de 0,91 vezes, que confere a ele, consequentemente, um certo desconto. Vamos para o segundo fundo que eu vou te mostrar aqui, que é o fundo RFOF, o RB Capital Fundo de Fundos. Ele também é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. E assim como o Mogno, ele tem uma grande carteira de fundos imobiliários, conforme a gente pode ver nessa imagem. E nessa outra imagem, a gente pode ver também como essa carteira é bem diversificada. É o objetivo desses fundos de fundos serem um veículo facilitado, um veículo diversificado para o investidor conseguir adentrar esse mercado sem muitos riscos unitários, né? Risco de investir em um fundo que seja talvez um pouco mais arriscado. Esse fundo ele está atualmente com a relação de preço por valor patrimonial na casa de 0,93 e a mediana dos últimos 12 meses do dividend yield mensal foi de 0,73%. Então se você está curtindo esse vídeo, deixa o like já. Mas talvez você esteja pensando que alguns desses fundos imobiliários que eu acabei de te mostrar, ou os outros dois que eu ainda vou te mostrar nesse vídeo, eles estão caindo, como é que eu vou investir nele para aposentadoria? Sim, essa é a verdade. Os fundos imobiliários, no curto prazo, podem cair. No curto prazo, eles vão cair. Fundos imobiliários são ativos de renda variável. Isso inclui também fundos que são tidos como de altíssima qualidade aqui no Brasil, como HGLG11, como IRDM11 e muitos outros. Acontece. Fundos imobiliários são renda variável e renda variável varia, e varia bastante no curto prazo. Acontece, é normal, é plenamente esperado, beleza? É muito bom a gente ter essas expectativas alinhadas de que os fundos imobiliários variam para que você não cometa o erro de investir e se arrepender por causa do risco que você correu, beleza? Vamos para o próximo fundo aqui, que é o fundo XP Properties, XPPR11. Ele é um fundo de tijolo do tipo híbrido, ele pode investir em imóveis com diferentes focos, imóveis de educação, imóveis de lajes corporativas, hospitais, e a carteira de imóveis atual do fundo é essa aqui, que está aparecendo na tela. Ele tem 5 imóveis prontos e 1 ainda em construção, todos esses imóveis também localizados dentro do estado de São Paulo. Nos últimos 12 meses, a mediana do dividend yield mensal
foi de 0,72% e a relação entre o preço e o valor patrimonial desse fundo hoje gira em torno de 0,83. E para você que já conhece um pouco de fundos imobiliários, sabe da vacância que esse fundo tem, isso é um problema que está sendo trabalhado já. Esse imóvel que está em construção atualmente, ele vai ser alugado, por exemplo, para a Amazon e para a Shopee. Você pode ver nessa notícia que está aqui. Então, com essas duas grandes empresas ocupando o imóvel, parte da vacância vai ser resolvida já e vai trazer esse nível atual para níveis já bem saudáveis. Mas isso é super normal do mercado imobiliário como um todo. Mesmo se você decidir investir em imóveis físicos, por exemplo, é impossível esperar que eles sempre vão estar 100% alugados 100% do tempo. Beleza? Vacância faz parte, é normal do mercado imobiliário. Vamos lá então para o último fundo imobiliário que eu vou te apresentar nesse vídeo aqui, que ele também é um fundo de tijolo, do ramo de lajes comerciais, investe em prédios de escritórios e que teve nos últimos 12 meses a mediana do dividend yield mensal na casa do 0,75%. Ele está também com uma relação de preço por valor patrimonial de 0,87 vezes e ele investe em vários prédios de escritórios de classe A, AA e AAA nos estados do Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. E esse fundo que eu estou falando aqui é um fundo que a gente já citou algumas vezes aqui no canal, que é o fundo de código RECT11, o REC Renda Imobiliária. E aí, curtiu esse vídeo? Aprendeu algo novo? Então deixa o like, compartilha com algum amigo e eu te vejo aqui no canal do Clube do Valor no nosso próximo vídeo também sobre fundos imobiliários. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.